de autoria. Narra que, à época, era diretor-geral da ABIN, organizou e direcionou mensagens, além de descrever, né, a conduta dessa empreitada. Mensagens, e aqui é importante, orientou e produziu mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021 e replicadas utilizando as denominadas milícias digitais nas redes sociais. A partir desse, como diz a Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo sido possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado Democrático de Direito. E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento, que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório, com esses indícios fortes de autoria, todo esse arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal, de forma autônoma e independente em relação à colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração, que trouxe a colaboração, e às provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso, aqui inclusive porque houve busca e apreensão em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues, e como a própria denúncia disse, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia. E aqui destaca-se o arquivo, que também, para facilitar, vou colocar no telão: Bom Dia Presidente, o qual está ligado ao @Ramagem Yahoo, criado em 4 de 3 de 2020 e alterado em 2021, que relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas, onde a previsão legal da ABIN estabeleceu um grupo técnico para atacar as urnas eletrônicas, e a partir disso subsidiou. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão muito guardados. A ministra Carmen se recorda que a partir dessa reunião houve uma explosão de fake news atrelando o então candidato, hoje presidente da República, ao PCC, e houve representação no Tribunal Superior Eleitoral. O professor Paulo Gonet, o vice-procurador-geral eleitoral, também se recorda, e foi determinada a retirada por unanimidade dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E continua. Essa é uma questão de urnas, inquérito. Nós montamos um grupo lá, montou um grupo de policiais federais. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando. Mas eu acho que é importante cada um entender o momento dessas colocações. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com o futuro do Brasil. Esses depoimentos, na verdade, essa fala na reunião, com os outros indícios apontados pela Procuradoria-Geral, inclusive a live, foi dito também da tribuna pelo Dr. Celso Pilar que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos, nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na transmissão da live já dita, onde participou Torres, realizada em 29 de 7 de 2021, o denunciado atacou as urnas eletrônicas sem nenhum fundamento e sem apresentar nenhum elemento concreto. E a partir daí, a partir da live, se viralizou com a utilização das milícias digitais e do famoso, que também vem sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, o famoso Gabinete do Ódio. E Gabinete do Ódio não foi o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República que deu esse nome. Gabinete do Ódio foi uma entrevista dada pelo então ministro da Secretaria de Governo do então presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos, que disse que no Palácio havia um gabinete do ódio que preparava notícias falsas, fraudulentas, inclusive em relação a ele mesmo. Então, isso foi uma autodeclaração, e há aqui na plateia pessoas que participaram do governo sabem que foi o general Ramos que criou essa alcunha, gabinete do ódio. E a partir disso, as urnas eletrônicas começaram a ser atacadas, e junto com elas, atacado o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Na própria live
O denunciado Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas. Depois de atacar as urnas eletrônicas, diz: o Exército Verde-Oliva é o Exército do Brasil. Também nunca faltou, quando a nação assim chamou os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. O chamamento do povo. Exatamente o que se pretendia, e inúmeros réus confessos disseram nos depoimentos, se pretendia dia 8, com a invasão, a agressão, a destruição dos poderes, que se convocasse uma GLO e o Exército, ao atender a GLO, seria recepcionado por aqueles golpistas e, a partir daí, convencido, segundo os organizadores, a proclamar o golpe militar e destituir o governo legitimamente. O doutor André Fernandes Farias diz que ele se reuniu com o comandante do Exército e com o comandante da Força Aérea, mas porque ele era contra essa minuta do golpe, a demonstrar realmente que o que se discutia era o golpe. Em que pese essas alegações, a denúncia também deve ser recebida em relação ao denunciado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, porque há aqui elementos suficientes e razoáveis de autoria. A Procuradoria demonstra que o acusado foi presencialmente ao Palácio do Planalto naquela reunião do dia 7/12 de 2012, quando foi apresentada Já vai. General Freire Gomes, comandante do Exército, e para o Almirante Gardier, lá o registro de entrada, que já foi mostrado, entrada e saída de todos. A denúncia também mostra que, esse é fato aqui, na própria sustentação oral se colocou, que ele teve contato com a minuta, que ele conversou sobre a minuta. O depoimento do Tenente Brigadeiro Batista Júnior, à época comandante da Aeronáutica, que confirmou ter sido convocado pelo acusado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, tendo ressaltado que o próprio acusado apresentou ao General Freire Gomes e ao Tenente Brigadeiro Batista Júnior a nova minuta do decreto presidencial. Depois daquelas alterações, que acabei de narrar a conversa entre o colaborador Mauro do Cid e o General Teófilo. Após essas alterações que foram feitas, segundo o Mauro Cid, conversando com o Teófilo pelo próprio presidente, o general Paulo Sérgio chamou o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea para lhe apresentar a minuta de decreto de golpe. Isso foi corroborado pelo, então, comandante do Exército, o general Freire Gomes, salientando, então, realmente que houve a participação nessa, pelo menos indiciária, nesse decreto golpista do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Aqui ainda se destaca a sua participação já narrada em alterar a conclusão da comissão que atuava para verificar a lisura das urnas eletrônicas por ordem e determinação do presidente da República, e sabemos que um general 4 estrelas, ministro da Defesa, ele poderia se recusar a cumprir uma ordem manifestamente legal do presidente da República. A acusação destaca ainda que essa nova minuta prevê a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral com a finalidade de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral. Seria uma comissão de regularidade eleitoral que substituiria o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu narro o que foi aprendido, que é exatamente a criação dessa comissão e a substituição do Tribunal Superior Eleitoral e as críticas a todo o Tribunal Superior Eleitoral. Detalhe ainda a Procuradoria que tanto Almir Garnier quanto o general Paulo Sérgio, assim, acabaram aderindo a essa comissão. Não há aqui elementos que afastem a justa causa para o receber Walter Souza Braga Neto. Em sua sustentação oral, o Dr. José Luiz Oliveira Lima disse que a Polícia Federal não quis ouvir o acusado. Na verdade, não corresponde à realidade integral. Isso o doutor José Luiz não era ainda advogado do general Braga Neto, quando em 22/2 de 2024 ele foi intimado, durante as investigações, ele foi intimado a depor, ele compareceu na Polícia Federal, aqui tem o termo de declarações dele, e disse, certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo, e de ser assistido por um advogado, inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que, nesse ato, reserva-se o direito constitucional de permanecer em silêncio até que seus advogados tenham pleno acesso ao conteúdo das investigações para que possa prestar os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual, nesse ato, não serão formulados questionamentos sobre os fatos. Ele teve a oportunidade naquele momento e depois, sabemos todos, não é o investigado que escolhe o momento que vai falar com a polícia, mas agora terá recebida, se a denúncia for recebida, terá a possibilidade de, após a instrução processual, em seu interrogatório, que todos sabemos, um momento da defesa, em seu interrogatório, de esclarecer o que bem lhe aprouver. Mas entendo que também a Procuradoria-Geral da República narrou de forma exata, concisa e detalhada os indícios de autoria de Walter Souza Braga Neto na organização criminosa, devendo ser recebida a denúncia. Destaca aqui a Procuradoria a realização de uma reunião em 12/11 de 2022 na residência funcional do denunciado Walter Souza Braga Neto, estando presentes Mauro César Barbosa Cid e Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Aqui vem a comprovação, as conversas, e por georreferencial também se identificou. E eu aqui não vou me ater muito, porque nós já falamos sobre isso no momento da delação, na preliminar, em que, num primeiro momento, o Coronel Cid, o colaborador Coronel Cid, diz que
Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima foram até a casa para tirar uma foto e depois ele, em virtude da omissão realizada em audiência, ele narra o que ocorreu, ele narra que realmente foram lá para, segundo ele, para planejar a operação Punhal Verde e Amarelo. Há comprovação de conversa, houve conversas, houve a reunião, o georreferenciamento comprova, então é indício suficiente para que se abra a investigação. Todos se recordam também, às vésperas do Natal, uma entrevista, na verdade uma entrevista, não, Mr. Carmen, é uma live, que uma pessoa, um admirador fez, onde o general Braga Neto vai até o acampamento, o ilegal acampamento, pedindo intervenção militar aqui no Palácio, à frente do comando do Planalto, e algumas pessoas que lá estavam vão indagar se iria acontecer alguma coisa, e diz, calma que ainda nós estamos resolvendo, vamos resolver. Então há indícios da participação do general Walter Souza Braga Neto. A Procuradoria ainda aponta que isso foi apreendido de forma autônoma também, nenhuma relação com a delação pela Procuradoria, foi apreendido que uma pessoa manda um currículo para Walter Souza Braga Neto e ele diz, e isso diz quase terminando o ano, dia 27 de dezembro de 2022. Cordeiro, que era um militar, se continuarmos, poder enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, e isso diz quase terminando o ano, dia 27 de dezembro de 2022. Cordeiro, que era um militar, se continuarmos, poder enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser, e aí novamente uma palavra em latim, que eu não vou repetir aqui. Isso dia 27 de 12 de 2022. Vamos continuar, se continuarmos. Como? Se a diplomação já havia sido feita, em 4 dias haveria a posse. Também a denúncia descreve a incitação de Braga Neto, que faz Walter Souza Braga Neto, aos movimentos populares. Em determinada ocasião, exatamente próximo ao final do ano, em 30 de novembro de 2022, general Mário Fernandes, que é denunciado em outro núcleo, enviou áudios para o denunciado Walter Souza Braga Neto, falando sobre a necessidade de encaminhar um vídeo para reforçar o discurso golpista. Força, general, se o senhor fez o vídeo já, o senhor pode mandar para mim. Nós temos redes sociais aqui para explodir, ampliar essa divulgação, ok? Força. Ou seja, aquela ideia de multiplicar a tentativa de golpe a partir da... a participação de Walter Souza Braga Neto na incitação de movimentos populares, e que eu acabei de dizer, aquele vídeo em que general Braga Neto conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Nós estamos falando do final do ano após as eleições. Walter Souza Braga Neto, já li isso, também dá orientação para que Sento Paulo Batista Júnior, povo sofrendo, traidor da denúncia para o início da ação penal, a denúncia deve ser recebida também em relação ao acusado Walter Souza Braga Neto. As provas produzidas, todas essas, já ditas de maneira autônoma e independente pela Polícia Federal, já seriam suficientes para demonstrar justa causa para a abertura da ação penal. Mas, além disso, há vários depoimentos do colaborador, não vou ler para não cansar vossas excelências, vários depoimentos corroborando isso, e esses depoimentos, corroborando todas essas provas autônomas, esses depoimentos também foram corroborados, e é o que eu coloco no quadro, cada depoimento foi corroborado por provas produzidas pela Polícia Federal. Os elementos de corroboração de cada afirmação estão nessa tabela. Então, fala de reunião, a reunião realizada, onde apresentou a minuta do golpe de Estado, tem os depoimentos, tem o georreferenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, há comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Então, nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instalação da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Amagem, Almir Garnier de Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que, saliente só, presidente, que considerando que o réu, Alexandre Rodrigues Amagem, exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Obrigado e peço realmente desculpas aos colegas pelo voto longo, mas que tentei resumir. Obrigado. O ministro Alexandre de Moraes, relator, recebe na íntegra a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, assim como a ministra Carmen, o ministro Fux, ilustre relator, a Procuradoria-Geral da República, as defesas técnicas, todas as senhoras e os senhores. Farei apenas considerações de caráter geral que fundamentam o meu voto. Em primeiro lugar, no tocante à materialidade, além dos elementos que foram mencionados pelo
excelentíssimo relator, nós tivemos as próprias sustentações orais que, de um modo geral, vão no sentido da materialidade. Algo que me chamou a atenção, ministra Carmen, que o eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades, e sim afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso, o que também, obviamente, corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. Em relação à materialidade, e também em homenagem à elevada qualidade das sustentações orais, há, às vezes, houve aqui e em outros momentos, um debate quanto aos elementos da violência e grave ameaça, porque, de fato, são essenciais aos tipos penais que, em tese, sustentam essa imputação formulada pelo Ministério Público. O vídeo trazido pelo relator reforça aquilo que, seguidamente, e não só no 8 de janeiro, foi apresentado. É importante lembrar que nós estamos tratando de fatos que vêm de 2021, em continuidade normativo típica, falarei sobre isso em seguida, e chegam até, em tese, ao 8 de janeiro. Ora, desta primeira turma, eu trouxe um da ministra Rosa também, e a ministra Carmen, em 2007, disse o seguinte, nesta primeira turma: não é lícito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. Poderá fazê-lo no momento da prolação da sentença. Então, claro que nós não estamos aqui fazendo classificação jurídica em relação aos fatos. Faremos no momento próprio. E a ministra Rosa, já mais recentemente, em 2013, no mesmo sentido, assentou, nesta primeira turma, que a sentença é um momento processual oportuno para emendar-se libere, até o do 383, apenas quando houvesse uma repercussão na definição da competência, que poderia haver essa antecipação da classificação jurídica. Disso não se cuida, portanto, eu tenho total conforto doutrinário, jurisprudencial, para, nesse aspecto, reconhecer esta materialidade em tese existente, tanto quanto ao 359L, quanto ao 359M. E aí vem uma ideia: não, mas isso leva a uma hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo, não, mas fulano de tal estava apenas com uma Bíblia. Eu, de fato, ministro Alexandre, imagino, pela minha fé religiosa, que se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, nos edifícios mais belos da arquitetura do mundo, e resolve rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional. Ela entra na catedral e lá reza, ora, pode. Aliás, Deus é onisciente, onipotente, está em todo lugar. Então não precisa vir na Praça dos Três Poderes para fazer orações. Então, pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. O que importa, para fins de debate da classificação jurídica, é que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas e assim sucessivamente. Portanto, o Congresso Nacional, quando fez esta dosimetria da lei em vigor, o fez cumprindo a Constituição. E, portanto, não é o Poder Judiciário, não é o ministro Alexandre de Moraes, ou aqueles que o acompanham eventualmente na turma ou dele que esteve no 6 de janeiro, lá no Capitólio, e que, infelizmente, esteve presente em vários momentos, como o senhor relator lembrou, desde bombas, e é interessante que consta dos autos que este senhor da bomba, ou esses senhores da bomba no aeroporto, no dia 23 ou 24 de dezembro, menciona que obtiveram os materiais no acampamento do Exército, mostrando um liame, portanto, entre esses vários momentos que estão aludidos na denúncia. Lembro que muitos dos participantes, portanto é uma lei bastante recente, foi exatamente neste governo cujas pessoas estão aqui eventualmente acusadas. Portanto, nós não temos casuística em relação a esta lei, mas podemos sim remeter a essa ideia de que há, como de fato há, na minha perspectiva, continuidade normativa típica, e por isso a construção doutrinária pretérita serve para nós admitirmos, em tese, a possibilidade sim de concurso de crimes como nós temos feito. E por que nós temos feito nos nossos julgamentos? Imaginemos que aquele aglomerado de pessoas tivesse se dirigido apenas ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Haveria a tentativa de depor o governo legitimamente eleito. Mas o que o Supremo tem com isto? O que o Congresso tem com isto? E é exatamente a variedade de bens jurídicos tutelados que inspirou o legislador desde sempre nessa ideia de múltiplos tipos penais. Então, nada estranha de que haja essas imputações todas constantes da denúncia e, repito, já de inúmeros acordos do Supremo Tribunal Federal. Em tese, sim, é possível, não há dúvida que é possível que alguém consuma o crime de tentar ou atentar contra o governo legitimamente eleito e não queira destruir o Estado Democrático de Direito e vice-versa. Em tese é possível. Ministro Flávio, permite? Ou não? Um exemplo ocorreu mundialmente na Polônia, quando o presidente e o Congresso, o parlamento polonês, atentaram contra o Tribunal Constitucional polonês, fazendo algo, qualquer semelhança, mera coincidência, que foi feito aqui com o AI-2, de mudar
a composição da corte. Lá alteraram de 70 para 65 anos, retroativamente retiraram os 5 juízes que eram contrários às medidas inconstitucionais. Isso é um atentado contra um dos poderes, mas não é um golpe de Estado, Não é, é porque os poderes políticos continuam. Eu, como já vou fazer 60, me declaro logo. Portanto, a temática do concurso ou da absorção, é claro que isso vai ser debatido em tese. Mas, quanto à materialidade, não há dúvida quanto à sua viabilidade. Exatamente porque houve o ataque ao Supremo, ao Congresso, ao TSE e ao Palácio Planalto em outro momento. É claro que, quanto aos fatos supostamente existentes, que serão objeto de instrução, que antecedem o dia 1º de janeiro, os indícios de per si, para identificação da participação concreta de cada um. E acho, de fato, razoável, alguns disseram isto, olha, não há liame entre um evento e outro. Claro que é absolutamente razoável essa matéria probatória. Eu lembro, ministra Carmen, de uma história das lendas políticas do Maranhão, que na década de 50 resolveram invadir o Palácio do Governo. Atentar, por uma razão simples. Se fosse consumado, o golpe de Estado não tinha viabilidade na persecução penal, porque não haveria juízes para julgar. E é por isso que, corretamente, o legislador, não é o Supremo, é o legislador, e o Poder Executivo que sancionou a lei, previu o crime com esses contornos a que fiz alusão. Finalmente, concluo meu voto lembrando quanto à autoria. Penso aqui, ministra Carmen, que o relator já nos poupou, eu anotei, como disse, ao longo das explicações e com a leitura dos autos, indícios, a meu ver, razoáveis em relação a cada um dos acusados. Porque justiça não é justiciamento. É claro que as pessoas têm que ser julgadas de per si, independentemente do seu nome, da sua história, como aludi ontem. Temos que aferir as condutas, uma a uma, independentemente do juízo moral ou de qualquer outra natureza que nós tenhamos sobre essas pessoas. Isso não comparece no tribunal. A toga serve para isso. E o que nos distingue de ditadores é que a nossa subjetividade é controlada pelas normas jurídicas. Se não houvesse normas jurídicas, não haveria direito, não haveria segurança para todos, que este Supremo sempre deu, com seus acertos e erros, inerentes a qualquer instituição humana. Mas se nós olharmos, desde o alvorecer da República, temos que dar razão a Campos Salles. É a joia das instituições republicanas, da participação concreta de cada um. E acho, de fato, razoável, alguns disseram isto, olha, não há liame entre um evento e outro. Claro que é absolutamente razoável essa matéria probatória. Eu lembro, ministra Carmen, de uma história das lendas políticas do Maranhão, que na década de 50 resolveram invadir o Palácio do Governo do Estado. E aí havia um cidadão muito corajoso, cujo ele era conhecido como Bota para Moer. E aí pegaram e entregaram a bandeira do Brasil, nesse tempo só se usava a bandeira do Brasil em manifestação, botaram o Bota para Moer bem na frente. E esta marcha atravessou São Luís, e quando chegou na fronteira do palácio, havia policiais, Bota para Moer olhou os policiais, as metralhadoras, e entregou a bandeira nacional com o seguinte brado: a partir daqui, arrumem um mais doido do que eu. Então, é possível que alguém tenha desistido. E nós vamos debater se isso configurou ou não o delineamento, a tipificação de uma ou outra conduta, ou de nenhuma, mas no curso da instrução. Esse é o juízo de autoria, né, próprio da instrução processual. E, evidentemente, como mencionei, a classificação jurídica ao final, inclusive quanto à dosimetria, a partir não das vontades individuais de cada um dos julgadores. Porque, repito, isto não comparece em um tribunal com a tradição e com a autoridade moral e jurídica que o Supremo Tribunal Federal tem. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo. Ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina. Acho que há consenso em relação a isso, e, a meu ver, há um consenso também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa, e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público, se é que são verdades as frases do ministro Alexandre de Moraes. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relator. Vossa Excelência, então, acompanha o relator para receber na íntegra a denúncia. Nos exatos termos do voto do eminente relator. Pois não. Como vota o ministro Luiz Fux? Muito bom dia, senhor presidente. Queria saudar o eminente procurador-geral da República, a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o relator ministro Alexandre de Moraes, meu colega, amigo, integrante da Corte, o ministro Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar exatamente por algo que o ministro Alexandre se referiu, que, eventualmente, o povo brasileiro poderia deixar cair no esquecimento o movimento que foi feito contra, realmente, com aquelas pessoas que passam pelo crivo judicial e são esquecidas. Então, com relação aí ao primeiro aspecto
ministro Alexandre tocou, eu talvez, aqui falou-se da idade, eu talvez pela minha faixa etária superior, eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente elaborou uma denúncia, né, sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, o juiz tem poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia, para que eu possa aí sim me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esse fundamento, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas assim, uma referência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, que eu fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito, a esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esse fundamento, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas assim, uma referência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, assim, abreviar a nossa tarefa, porque muitos imaginavam... Temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. A questão da dosimetria aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento. E obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante. Se Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. É uma matéria que eu gosto. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Não sei se está funcionando. Acho que estamos ouvindo Vossa Excelência. Senhor presidente, agora cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, um cumprimento especial ao ministro relator, Alexandre de Moraes, que apresentou o voto nesta parte agora de mérito. Não está funcionando? Que apresentou um voto de mérito como sempre, muito substancioso, facilitando, como diz agora o ministro Luiz Fux, com a descrição que não precisa de ser repetida por cada um de nós, pelo menos de forma expressa nessa sessão. Eu começaria as minhas breves observações, presidente, como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase, que uma das maiores historiadoras, se não a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloísa Starling, está publicando um livro, A Máquina do Golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem da década de 60. Num dos capítulos, aliás, em todas as fases que está sendo seriada a divulgação do livro dela, ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como desde a década de 50, logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós brasileiras e brasileiros bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, porque não se teve sucesso, não se teve êxito, senão não estaríamos aqui. Ministro Alexandre, ministro Fux, que tinha sido presidente deste Supremo Tribunal Federal, no auge de um processo que ele dizia, dormi no Supremo para defender, literalmente, com a minha presença, a institucionalidade na presidência naquele período do 7 de setembro de 2021. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, então, que o tempo todo recebíamos todas as mensagens, não estaríamos aqui, por óbvio.
Já houve mais uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de se extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes, bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Podia ter um lobista, podia ter um rábula de alguma natureza. A advocacia é um compromisso que a gente jura quando entra na Ordem dos Advogados do Brasil para defender o direito e a justiça. E assim tem sido pelos advogados, por isso ontem eu elogiei a conduta de todos eles, e todos eles se manifestando na tribuna, como nas suas peças, de que somos contra esse tipo de situação e vamos provar se o meu cliente participou ou não, e se não participou, se ele tem que ser absolvido, porque haveria ou identificação falsa dos fatos, o que seja. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. Acho que isso não é negado por ninguém em sã consciência. Todo mundo assistiu pelas televisões, assistiu pelas redes sociais, assistiu de toda forma. O quebra-quebra, a tentativa de matar o Supremo, como já tinha sido tentado de extinguir o Tribunal Superior Eleitoral. Os documentos trazem minutas, que se são rascunhos, ninguém rascunha que vai intervir no Tribunal Superior Eleitoral e criar um comitê ou uma comissão de fiscalização das eleições. Mata-se algo que tem dado certo, que é o Brasil, que dá certo democraticamente, que é a justiça eleitoral brasileira. Portanto, a gravidade de tudo isso, e nesta visão, doutor Paulo Bonet, que eu faço de trás para frente, porque aí é fácil contar a história, para ninguém esquecer. Lembra-se do dia 8? Lembra-se onde você estava no dia 8? Lembra o que você sentiu? Porque mais de 80% do povo brasileiro, na primeira pesquisa feita, condenou, não no sentido da condenação penal, mas sociopolítica, aqueles atos de vandalismo, de destruição, que quebrar a portaria do Supremo, que quebrar o plenário do Supremo, não é algo de nenhum de nós, os 11 ministros, que somos nuvens passageiras, como todo mundo na vida, como quem ocupa cargo público. Nós, apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque felizmente o golpe não deu certo. Temos democracia no Brasil, temos o Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Eu gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo. Porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias, profissionais sérios, vão ignorar isso porque já leram o código. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há sim uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária sobre, em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, esse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele apenas o automaterial, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro.
Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas nesse momento, eu também considero que há materialidade, indício de autoria, a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Ganier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas, para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais.